Pedro, desculpa a gente, se tiver algum bumper, algum vai ter que pegar durante a gravação. Mas é isso aí. Só repetir, para caso você não pegou, acho que estava enaltecendo aqui. Calma, mas eu tenho que ir. Deixa eu iniciar, porque aí quando for apresentar Ah, tá Matheus, bom, ele vai. tá fechado, Vai, tu vai, sabe? vai. Tá bom. Então começa logo, vai, vai. E aí, benditos, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá num episódio muito massa, muito viajado, digamos assim. A gente vai falar hoje sobre Severance, ou Ruptura, a nova série queridinha, né, da Apple TV Plus. E a série que tá fazendo muita gente quebrar a cabeça para conseguir entender, trazendo muitas críticas sociais, muitas críticas filosóficas e viajadas. E eu tô com um gente muito especial aqui para gravar comigo hoje. Não sou eu. Como Diga ele logo, já adianta falou, eu logo. vou apresentar ele primeiro. Eric. Oi, gente, sou eu. Estou de volta, mas ó, a pessoa especial, a presença especial, digo logo que não sou eu de forma alguma. Mas eu tô aqui. Eu não sei, na verdade, quem tá aqui, se é o Eric interno ou externo, mas eu tô um pouco confuso Eita! ainda. Mas um dos dois tá aqui. Olha o spoiler, olha o spoiler. Então, mas o convidado especial da gente hoje é Matheus. Ele é roteirista do Mundo Cópia. Para quem não conhece, o Mundo Cópia é uma série de vídeos do canal Iago Martins, né, 2D de Teologia, e que segue uma vibe bastante semelhante ao Bendito, de fazer essa relação de filmes, de série, de cultura pop e com o cristianismo. Óbvio que eles têm muito mais propriedade para falar, muito mais coisa interessante para falar, porque aqui a gente não sabe de nada. Mas é isso. Pode falar, Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, né? Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, Eric, Nicole, Pedro, pelo convite. Foi muito bom conhecê-los lá em João Pessoa. Não deu para conversar muito tempo, a parada lá foi rápida. Mas que bom que a gente tem continuado aí a amizade. E é isso aí, vamos falar aí dessa série aí que nossas mentes nos permitam falar. Não percamos a memória, né? Só deixando claro aqui, a gente conheceu o Matheus na conferência do Candeeiro. Você não pode perder a oportunidade de panfletar o candeeiro. Exatamente, né? Aí o Candeeiro, mais uma vez, dando ótimas oportunidades para a gente conhecer pessoas maravilhosas, uma delas foi o Matheus. E tá aqui hoje com a gente, já agradeço, Matheus. A gente já agradeceu, mas eu agradeço mais uma vez por ele estar aqui com a gente. Eu espero que ele goste. E eu e Eric não falamos muita besteira para não assustar e que ele venha nos próximos episódios. Não, veja, deixa eu falar uma coisa. Só a circunstância que a gente conheceu o Matheus, que foi num cachorro quente no meio da rua, debaixo de chuva, eu acho que Foi. assim. Nossa. Não, esse dia foi memorável. Esse dia foi memorável. Então, Maravilhoso. eu acho que se alguma coisa tinha que ter dado errado, era ali. Era ali. Agora a gente tá um pouco mais blindado, já tá melhorzinho, entendeu? Muito bom de passar de cachorro quente lá. Nossa, Então, acho saudades, que aqui vai ser inclusive. um ambiente mais seguro pra gente falar. Pois bem, como eu falei, né, o episódio da gente vai ser sobre Severance. E a série é sobre... gira em torno da vida de Mark, que é um funcionário de uma empresa chamada Lumen. E ele faz... essa empresa submete seus funcionários a um processo de ruptura, que nada mais é do que separar a vida profissional da vida pessoal de uma forma bem literal, não é teoricamente. É tipo, o eu interno dele fica trabalhando enquanto o eu externo dele está lá vivendo a vida. E aí a série vai permear justamente os questionamentos ao redor disso e os questionamentos, inclusive, dos próprios personagens, porque o eu interno e o eu externo não sabem de nada que está acontecendo dentro e fora, eles não têm comunicação alguma entre eles. Então a série vai justamente tratar desse suspense, esse mistério em relação ao que o eu interno está fazendo, o que está acontecendo com o eu interno e com o eu externo, tanto do Mark
quanto dos seus colegas de trabalho. Eles começam a suspeitar de algumas coisas que parecem estar erradas na empresa. E isso vai desencadeando vários questionamentos e várias coisas. A chefe deles é bem misteriosa, bem assim, não fala muito sobre o que eles falam ali, sobre o que eles fazem ali. Então é um negócio. A Patricia Arquette, maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas é bem assim, é mistério mesmo, né? Fica bem assim. Acho que até são 9 episódios. E eu acho que até os 6 a gente fica mais ou menos sem entender muito bem o que está acontecendo. A gente ainda fica criando teorias na cabeça e tal. Do 6 em diante é que a gente vai entendendo. E olhe lá, né? Porque eu tem muita coisa que eu continuo sem entender. Mas, tanto que Rubinho não tá mais aqui, mas quando eu comecei a assistir essa série, eu ficava, Rubinho, eu não tô entendendo nada. Rubinho, quando é que eu vou começar a entender? Eu não tô entendendo Na série, nada. pra mim, esse é um dos charmes da série, assim. Gente, primeiro, deixar claro que talvez a gente solte spoiler, porque talvez não, muito provavelmente a gente vai Vai soltar ter spoiler que... aqui. Então, assim, já fique certo disso. E assim, me dói muito dizer isto, mas esse é o tipo de série que não é bom assistir sabendo das coisas. Então, se você realmente não assistiu, me dói muito pedir isso, mas não escute esse episódio agora. Deixe pra mim realmente. Faça uma ruptura e não veja esse episódio. Ou veja e não lembre. Já que a gente não consegue fazer a ruptura, se a gente conseguisse fazer a ruptura, a gente pediria pro nosso interno ouvir o episódio e o externo não, porque ainda assim a gente conseguiria ser surpreendido. Mas já que a gente não tem essa opção, então não escute agora, assista a série e depois volte para ver o episódio, porque realmente se você assistir a série já sabendo das coisas, vai perder muito, Perde a graça. muito o impacto da série, assim, valendo. Então, enfim, fica só esse aviso, pelo menos. É uma série bem de tirar o fôlego, né? Então, realmente, se você sabe o que vai acontecer, perde toda a emoção. Mas, assim, eu gostei muito da série. Eu também. Como todo mundo tá falando, eu ainda acho que vai continuar no mínimo no top 3 das melhores do ano até o final do ano. Concordo. Tipo, uma série muito assim, inteligente. Tem muita série boa pra estrear esse ano ainda, né? Mas. Exatamente. É por isso que eu disse top assim, 3, assim. Não, mas assim, pro estilo dela, pro gênero dela, eu acho que não tem muita concorrência. Porque, assim, pelo menos as séries que eu mais tô esperando, né? Estrear são mais fantasia, ficçãozinha, assim, tá ligado? Tipo, do Senhor dos Anéis, House of Dragon, de Game of Thrones, esses spin-offs, assim. Mas do gênero dela, assim, eu acho que vai ser difícil alguma bater. Primeiro, eu queria entrar nesse mérito, assim, de enaltecer a primeira equipe técnica da série, né? O elenco é sensacional, sensacional. Eu gosto muito de Adam Scott. Talvez as pessoas conheçam ele mais como marido de Reese Witherspoon em Big Little Lies. Eu não sei. Né? Ele fez alguma comédia também, que eu não lembro agora, uma comédia bem conhecidinha. Parks and Recreation, né? Mas eu não assisti Parks, mas eu sei que é muito boa também. Tem o John Turturro, que tava agora, estrelou brilhantemente, estrelou The Batman. Estrelou não, né? Mas enfim, tá no elenco de The Batman, como vilão lá. Eu já falei daqui de Patricia Arquette, que é sensacional, assim. As últimas atuações que eu vi dela, que eu assisti dela, foram muito boas. Teve Escape at Dannemora, que também foi baseado no caso real. Também não, né? Porque eu falei também, não porque Severance foi baseado no caso real, mas porque ela fez o The Act, que foi baseado no caso real também, né? Nossa, a The aí Act, foi que é uma da Hulu, atuação incrível. que foi incrível, e assim, ela vem numa vibe de atuações muito boas, né? Desde Boyhood, eu acho que concorreu ao Oscar também. Enfim, aí tem um monte de coisa. E aí, uma das coisas que mais me surpreendeu, porque acho que eu nunca vi alguma coisa dirigida por ele, mas foi a direção de Ben Stiller. A gente conhece pelos clássicos de comédia. E aqui em Severance ele dirige, acho que, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dos 9 episódios. E aí, enfim, eu fiquei maravilhado com a direção dele, de verdade. Não só dele, né? Não vou desmerecer os outros 3 que dirigiram nos outros episódios. Mas é muito bem feita, velho.
E eu não consigo lembrar exatamente de algo, assim, não vou dizer que é algo mais inovador do mundo, mas agora eu não consigo lembrar de nenhuma outra referência que seja tão próxima, assim, das coisas que ele usou para essa em Severance, né? Tem todo o lance que acho que vocês iam falar em algum momento do elevador, aquela mudança A câmera lá, muito da legal. câmera, da angulação da câmera, minha gente, aquilo é sensacional. Nossa! Na verdade, logo no primeiro episódio, quando mostra o Mark entrando no trabalho, que naquele momento ali você ainda não entendeu muito bem, né, sobre o que é a série, Uhum. mas ele fica um tempão andando nos corredores, você fica, meu Deus, não vai chegar não, caramba, onde é que esse cara É Os trabalha, verdade. corredores, velho? os corredores todos iguais, assim, gente, é muito bom. E eu quero enaltecer Ben Stiller. Eu sei que ele dirigiu aquele filme que foi bem aclamado, né? A Vida de Walter Mitty, eu acho. Eu não lembro se é assim o Foi. nome. Muito bom, É gostei. isso, né? É É porque eu sim, não assisti. Eu não assisti. é muito bom. Mas eu vi que foi bem elogiado. E eu nunca tinha visto, então pra mim me surpreendeu por conta disso. Até uma coisa que eu ouvi, né? O cara de comédia, quando ele vai pro drama, ele não volta pra comédia, né? Ele fica no drama ali, ele meio que parece que perde o feeling da comédia, É, eu né? É tenho, real isso, pior eu que só é tenho mesmo. contraponto disso por causa de Jim Carrey. É, mas é aquele é o ponto fora da curva, né? Embora ele Jim tenha Carrey. abraçado mais alguns dramas, né, também. Assim, ele É, voltou agora com meio pastelão com Sonic, né? Mas é. teve a série Kidding, que acho que foi cancelada também, que era um drama bem pesadinho, inclusive. Mas enfim, não vamos falar de Jim Carrey agora não. Volta aí pra Severance. E tu, Matheus, o que é que tu acha da série? Fala aí. Pronto, as primeiras impressões, né? A gente começa esse norteamento, né? Porque o Mark começa ali chorando e tal. A gente meio que não entende o que tá acontecendo. A gente sabe, poxa, o cara tá chorando, ele sofreu alguma coisa aí. Aí ele entra, aí tem justamente esse efeito aí da angulação da câmera. E eu não vou falar porque eu não entendo de angulação e nada. Lente, lente telescópica, lente não sei o que, eu não Também entendo não. não. Já tentei, já tentei ver várias coisas, nunca decoro. Um dia eu aprendo. Aí, depois ele fica andando mesmo, né, pelos corredores. E, né, eu até anotei algumas coisas no processo. Esses corredores a gente fica desnorteado, né? E você assim, cara, como é que eles sabem onde entrar? Porque ele passa Aham. bons minutos andando, né? A câmera vai seguindo, a gente meio Se que se fosse comigo, eu perde. tava ferrada, porque eu ia me perder valendo ali. A gente meio que se perde. E uma coisa que me veio, né, é que lembra muito aqueles ratinhos de laboratório, né? E o ratinho é colocado no labirinto pra ele ir embora. E o ratinho sabe tanto o caminho, ele já fica condicionado. Então, no decorrer da série, a gente vê isso. Todo mundo sabe isso, por onde andar, meio que já condicionado, né? E no fundo, eles estão ali como experimentos, né? Talvez seja isso aí. Eles não passam de ratinhos brancos nas mãos da Lumon, né? Uhum. Que é uma empresa familiar, né? Sim. É uma E, empresa e... bem. Cuidado, segura esse spoiler aí. Não é porque Não, pode não, spoiler que não vai falei. contar a Não, série não. toda. Não, não falei nada, não. Eu nem pensei nisso que você tá pensando agora. Que a gente Sim. pode falar mais pra frente e não vou falar agora. É porque se a gente falou que você quer liberar de spoiler, a gente podia estar falando agora, mas vamos fazer Ah, drama. mas aí vai contar a Vamos fazer série toda. Não. A última cena da série, não. Vou falar agora, não. É, Mas. Não, mas a gente vê, não no último episódio que a gente vê, acho que é lá pro sexto também, mais ou menos. Você vê que tem toda a dinastia dos Kiv, né? Enfim, você vê que é passado de um pra outro também. Ou eu tô errado? a gente fica meio no escuro, né? A gente sabe que tem ali a família Kier. Aquela coisa, a gente não sabe se é real, porque é contado para os internos, né? Sim, e não dá pra acreditar em tudo que é contado pros internos, né? Então, tipo assim, é aquela coisa, o que é real, que é falado para eles, a gente não sabe, né? A gente não sabe. E aí, tipo, já vai entrando aqui no que eu coloquei aqui como primeiro tópico. E a gente questionar se realmente é válido
fazer esse processo aí de ruptura. Vocês fariam isso? Porque eu acho que eu não faria, não. Assim, Separar a vida pessoal do profissional. Nicole, eu lembro que quando eu antes da série estrear, eu uso o banco de séries, né? Deixa eu fazer aqui um pouco de propaganda também, uma parte do amor. O Mechan. Eu uso o banco de séries, né? E aí, como tem o banco de séries News, a gente fica muito acompanhando as notícias, os trailers e tudo mais pra gente postar as notícias e atualizar o site. Aí eu lembro que assim que saiu as primeiras informações da série, eu já adicionei na grade pra não esquecer quando fosse pro ar. Justamente porque o que me chamou a atenção foi esse lance de separar a vida pessoal do profissional. Assim, não tinha nem trailer na época ainda, não tinha nem elenco direito, eu acho, não lembro. Era só, não, acho que tinha elenco, mas era só sinopsezinha e tudo mais. Eu falei, eita, poxa, eu acho que eu vou querer ver isso aqui. Eu nem sabia qual era o streaming que ia entrar, mas eu digo, não, acho que eu vou querer ver, vou já dar uma chance pra essa série. Porque isso é algo que, assim, eu não vou dizer que eu faria, mas não do jeito que é na série. Mas é algo que eu aqui em casa, assim, eu tento fazer com certas limitações. Porque, deixa eu explicar. Eu sou redator publicitário, certo? Aham. E aí a gente tá veio de uma pandemia, obviamente. Não tá 100% finalizada, mas já está meio que encaminhando para o final da pandemia. E desde o início a gente está em home office. Pelo menos a minha empresa a gente adotou home office. E é aquele lance, trabalhar em casa. Então você tem que saber muito bem delimitar essa sua jornada de trabalho para não verdade. acabar se misturando com a sua vida pessoal. Porque até então eu sempre tive muito claro o pensamento de tipo não levar o trabalho para casa. Eu detesto isso. Eu sei que isso é muito comum em algumas agências de publicidade que eu já trabalhei, de ficar o expediente, virar madrugada fazendo campanha publicitária. Graças a Deus eu nunca precisei fazer isso frequentemente. Acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu precisei fazer isso. Porque eu sempre lutei muito para não ser esse tipo de pessoa que leva trabalho para casa e acaba comprometendo suas coisas. Aham. E aí quando veio para home office, eu fiquei muito nessa de tipo, aqui, por exemplo, eu fiz uma reforma aqui em casa no meu quarto e montei meio que um escritóriozinho no meu quarto. E aí eu sempre tento, tipo, separar isso, porque senão eu começo a confundir o meu trabalho com a minha vida profissional. Então, tipo, eu evito trabalhar deitado na cama, por exemplo, eu evito trabalhar na sala, no sofá, assistindo coisas, justamente para não ter na minha cabeça essa confusão, para permitir com que qualquer horário que eu esteja em casa, eu trabalhe. É meio que uma coisa meio louca assim, só que eu não posso fazer o contrário, no caso, levar minha vida pessoal pro profissional. Porque acho que pra gente, e no caso do Matheus, acho que é como correteirista também, né, do mundo do copo, acontece muito, a gente trabalha com criatividade, eu sou redator, né? Então a gente trabalha com criatividade, redigindo, principalmente a gente redigindo textos e tudo mais. Então a gente precisa sim fazer um pouco da nossa bagagem, daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já viu, já consumiu de referência, para criar as coisas do nosso dia a dia. Aí assim, é meio que eu tento fazer de uma forma uma via de mão única, sabe, não de mão dupla. Porque eu sei que se eu fizer de mão dupla, talvez eu não consiga controlar muito bem a invasão do profissional no pessoal. Aí isso é uma das coisas, eu fico pensando muito nisso, assim, é uma das coisas que eu realmente me monitoro muito. Acho que por isso que quando eu vi essa opção, a sinopse da série, na verdade, eu fiquei tão interessado, porque eu fiquei questionando muito isso. Mas assim, fazer de uma forma radical como a série aborda, eu não faria. E assim, eu tô falando muito por alto, mas já dando novamente outro spoiler, a gente vê que Mark faz isso porque ele perdeu a esposa, né? Então, assim, foi um grande trauma que aconteceu na vida dele. E aí foi uma forma que ele encontrou de lidar com isso, porque na cabeça dele seriam 8 horas da sua jornada diária longe daquela dor. Mas enfim, eu não sei se eu faria dessa forma tão radical, mas é algo que naturalmente eu já tento fazer com certas limitações, assim, com certos limites mesmo. Não sei vocês, digam aí. Pois é, essa questão de como lidar com cada área da vida, né? É aquela famosa o sextou, né? Que todo mundo almeja. Você quer se livrar do trabalho, não quer nem mais ouvir falar de trabalho. E a segunda, ela é às vezes vista como um fardo, né? Como, ai meu Deus, voltar a trabalhar.
E a primeira coisa que a gente vê tem em mente seria digamos, como que uma fuga do fardo do trabalho, né? Ah, não, eu quero fazer isso porque eu não quero me lembrar do trabalho na minha vida, pública, digamos assim. Mas parece que no decorrer da série é o contrário, né? Parece que as pessoas que escolheram estar lá, pelo menos o Mark tem mais destaque, né? Ele faz isso a se livrar de um trauma. Até mesmo como ele fala e como a irmã dele fala, ele não estava rendendo no trabalho por causa do trauma que ele sofreu com a perda da esposa, né? Então, como é que a gente lida com essa negócio tipo produtividade no trabalho diante do que a gente vive na vida pessoal, né? Como eu trabalho aqui, como você mesmo falou aí, né? Com produção de conteúdo e com atendimento das dúvidas de um dos cursos do Iago, esse chegou um momento que eu 6 e 1, eu não respondo mais ninguém. Não respondo, cara. Porque a galera é sem noção. Tem gente que manda dúvida 1h da manhã. Aí eu saio daí, cara. Tá doido, velho? Né? E tem que saber dividir. E o home office, ele acaba... A gente meio que perde esses limites, né? Essas fronteiras. Onde é que acaba o meu trabalho e onde é que eu tô em casa, né? E a gente pode trazer uma exaustão, né? Tem que mudar, tem que estar sempre trazendo válvulas de escape pra gente não dar uma surtada aí, né? E se eu faria, eu acho que não, porque a minha vida é muito próxima do meu trabalho. Sei lá, eu brinco assim, cara, trabalhar especificamente com o que é o mundo cópia, às vezes eu falo assim, cara, meu trabalho, às vezes ele entra tanto na minha vida que eu tô vendo um filme e eu já começo a pensar em como eu faria um roteiro, ou então um norte para escrever alguma coisa. Então, às vezes, eu tenho que ver algo bem idiota mesmo, que é pra eu relaxar, que é pra, não, esse aqui não tem a mínima condição de eu escrever algo. Mas acaba que a gente é muito próximo, né? É muito próximo. E é como a gente lida com essas coisas, vai dizer como a gente vai ser quem nós somos, né? Como até é um episódio, um dos nomes do episódio, é um dos nomes de um dos episódios da série. É o eu que você é, né? É uma coisa assim. É o 4º episódio. Eu concordo com vocês. Eu não tenho essa experiência de home office. Porque eu, apesar de não estar trabalhando agora, mas eu sou professora, né? Então, só trabalhando em casa se fosse na pandemia, mas como na pandemia eu estava desempregada, então eu não tive essa experiência. Mas sobre esse negócio que Eric falou, que o Matheus falou também, eu acho que é preocupante, na verdade, a forma que Mark faz isso. Ele decide fazer essa ruptura justamente porque ele faz isso pelo que ele sofreu, sendo que, assim, é como se fosse assim, tudo que eu preciso fazer é ser produtivo no trabalho. A minha vida precisa estar voltada para ser produtivo no trabalho. Então, ainda que isso signifique separar totalmente, esquecer totalmente de tudo que acontece na minha vida pessoal, tudo que me faz ser eu, então tá tudo bem se eu for produtivo no trabalho. Para mim isso é muito problemático, porque visivelmente nesse sentido a série mergulha bastante numa crítica social, né? De justamente essa necessidade, essa cobrança de poder dar 100% de si no trabalho, independente do que é a sua vida. E mais ainda, se torna uma crítica mais ainda, porque os dois líderes, digamos assim, né, superiores, que são esqueci o nome deles, enfim, que é a chefe deles. O Bel e o Milchick. Milchick, exatamente. Eles dois, depois na série, isso aí é um baita de um spoiler, mas não tô nem aí, a gente já falou mesmo de coisa aí. Depois no decorrer da série você descobre que eles mesmos não fizeram a ruptura.
Então, a crítica se torna maior ainda, no sentido de dizer seus chefes não fazem o mesmo sacrifício que você fez pelo seu trabalho, tá ligado? É muito esquisito O pior é que eu acho, Nicole, que até usando como base aquilo que Matheus falou, eu acho que a galera hoje, a gente não se surpreenderia se muita gente topasse fazer a ruptura. Aham. Porque Com certeza. exatamente, quando o Matheus falou o lance do sextou e do segundou, bicho, isso é muito real. Sim, É muito real, porque é exatamente isso. Assim, a gente não vê a hora. Eu me incluo nisso, porque, obviamente, eu não sou de ferro e isso já aconteceu comigo várias vezes. É ver isso, assim, não ver a hora de acabar o expediente para me livrar e fim de semana, oba, segunda-feira, meu irmão, que droga. Vamos lá, tô fazendo porque eu tenho conta para pagar. É meio que isso, sabe? sim. E isso é meio não, né? De certa forma, eu tentando aliviar o meu pensamento, veja. Isso é meio antibíblico, não é meio antibíblico, isso é antibíblico, Isso. né? Mas eu tô tentando amenizar pra mim mesmo, porque eu faço isso às vezes. A gente é safado, a gente ser humano, a gente não presta. Aí, mas a gente faz muito isso, pô. Isso é totalmente antibíblico. E entender que a gente como cristão é justamente na totalidade de vida, não tem essa segmentação toda de áreas. Isso. Não tem como a gente segmentar nossa vida, como a gente fala, né? Vida secular, vida profissional, vida amorosa, vida. Meu irmão, é vida. É vida e a vida que eu vivo, não vivo mais eu, tá ligado? É Cristo quem vive. Então eu não posso me dar o direito de querer separar conforme é mais conveniente para mim os momentos da vida que me dão mais prazer ou não. A gente já pega esse lance, né, de fugir de uma dor. A gente não tá. Mark faz isso para fugir de uma dor, né? Isso é o problema da gente de não saber lidar com uma dor. E a gente tá fazendo devocional, né? Esses dias a gente tá fazendo devocional nas cartas de Pedro. E aí um trecho de 1 Pedro, capítulo 2, ele fala justamente sobre isso, aí quando vai falar sobre a escravidão, na verdade, né? Aham. Que ele diz assim, se você que é escravo está sofrendo com paciência por um mal que você pagou, você não tem mérito nenhum nisso, porque você fez o mal e você realmente merece uma punição. Mas se você sofre com paciência por ter feito o bem, você se assemelha a Cristo. No sentido Isso. de que, tipo, eu sei que o contexto ali é outro, né? O público-alvo é outro, eu entendo perfeitamente disso. Eu não quero tirar de contexto para tornar uma heresia. Eu quero fazer uma aplicação mais próxima com a nossa realidade, de que o fato da gente fugir da dor, simplesmente por ignorar a dor, por não querer pagar o preço por nada. Seja algo de bom que a gente fez, ou seja algo que aconteceu, que aparentemente pra gente é ruim, mas na soberania de Deus, Deus tem todas as coisas sob controle dele. Só que a gente tenta fugir desse lance da dor. E como cristão a gente não pode. O nosso maior ícone, a nossa maior referência sofreu, tá ligado? Foi por meio da dor dele que a gente teve as coisas. A gente não pode simplesmente ignorar até o efeito pedagógico da dor, a manifestação de Deus na dor. Se eu separo a dor, é aquele lance, né? Bem-aventurados que choram porque são consolados. Pô, eu preciso chorar para ser consolado. É necessário que, para eu experimentar o consolo de Deus, a consolação de Deus, eu tenho que chorar. Assim, é necessário passar pela dor. Ela tem seu efeito na vida da gente. E aí, quando a gente começa a separar a vida da gente nessa tentativa de segmentar para favorecer o que é mais conveniente e fugir das outras coisas, eu acho que é totalmente indo contra aquilo que é a totalidade do Evangelho de Cristo, né? Da vida do cristão, na verdade. Exato. Enfim. Isso é muito verdade. E agora foi eu que ia falar alguma coisa e esqueci. Desculpa. Eu tenho aqui, pode ser Mas- estamos pronto, isso talvez seja uma coisa boa, né? Somos tão esquecidos que não precisamos de fazer a ruptura, olha só. Boa. Tá aí, ó. Eu peguei um Pois é. caderninho aqui, porque da próxima vez eu saio anotando tudo. Mas Nossa. já que a Nicole deu branco aí, eu vou falar aqui, senão eu esqueço. Fala. Existe algo de digamos, vilanesco e até mesmo usando aqui sem nenhum espectro
ou melhor, sem nenhuma politização do termo, bem opressor nessa ruptura, que é o que a Halle fala pra interna dela. A interna tá o tempo todo querendo sair e em determinado momento ela diz: eu sou uma pessoa, você não é. E o que acontece? A interna, o eu interno ali, ele não conhece outra vida senão a do trabalho, né? Porque ele não lembra da vida dele fora. Ele não tem. É como uma anestesia geral. Você esquece, você não se lembra de nada do que você viveu, gente. Eu não sei se vocês já tomaram anestesia geral. Eu já tomei 2 vezes, fiz algumas cirurgias. E assim, eu fiquei numa cirurgia 7 horas na cirurgia e na outra 5 horas. E pra mim foi instantâneo. Na minha primeira cirurgia, uma das enfermeiras falou assim: Matheus, nós administramos anestesia. Conte até 10. Aí eu contei até 10 na mente. E aí, gente, eu pensei: cara, cadê essa anestesia que não pega? Assim que eu terminei de pensar a palavra pega, eu senti assim no meu rosto batendo, dizendo: Matheus, acabou, viu? Aí eu: gente, Meu Deus! Acabou. Meu Deus, que horror! Gente, acabou o que? Eu terminei de pensar. E quando eu voltei, grog, né, da cirurgia, e me disseram: Matheus, você ficou 7 horas na mesa de operação. Aí eu: caraca, velho! Como assim? Tipo assim, vamos lá. Vamos agora aplicar isso pra série. 7 horas é perto de 8 horas. É o tempo que eles ficam lá, né? Cara, é isso. Eu não tinha a menor noção do que ocorreu. Pra mim, foi instantâneo. E, cara, é aquela coisa. Olha só que vilanesco mesmo, né? Que opressor em todo o seu sentido da palavra. A Halle tá disposta a escravizar alguém, né? Ou aquela pessoa que aceitaria fazer a ruptura para não se lembrar do trabalho estaria disposta a escravizar alguém. Esse alguém seria ela mesma, para ter uma vida somente de lazer, né? Porque, beleza, ela não lembra do trabalho, mas alguém lembra. Alguém não vai conhecer outra vida senão a de um trabalho. E, cara, isso é doentio, né? É o workaholic, o famoso workaholic. Workaholic, né? Full workaholic. E é por isso que eu digo que eu acho que muita gente faria isso, porque é muito... Não sei se eu digo infelizmente, não sei, mas tá sendo muito comum encontrar isso. Dê uma olhada no LinkedIn, fique meia horinha no LinkedIn e você vai identificar esse perfil muito fácil. Tá ligado? De gente que é isso, trabalha, é você, e é isso. Enquanto os outros dormem, você trabalha, enquanto você dorme, os outros trabalham. E enfim, todo esse lance de achar sua dignidade no trabalho e preencher sua vida com isso. Por isso que eu acho que algumas pessoas fariam isso. E digo mais, assim, e talvez essas pessoas seria o inverso. Deixa eu tentar explicar. Teria o inverso no sentido, tipo, não seria a Halle de dentro doida pra sair, mas talvez a Halle de fora doida pra chegar a hora de trabalhar. Tá ligado? Quando tu falou o lance lá da anestesia, bicho, eu fiquei pensando muito assim, meu Deus, vai ser assim na eternidade, velho. Quando a gente morrer, assim, que a gente fechar o olho aqui, instantaneamente a gente já vai abrir, vai dar de cara com Cristo. Digo, meu irmão, glória a Deus por isso, velho, que coisa boa. Eu só fiquei pensando, era isso que eu ia falar naquela hora, não queria perder essa oportunidade. Muito bom. Isso que tu falou já entra no outro tópico que eu coloquei, que era o desespero de Halle. E acho que passa uns 3 episódios ou 4, só focados nas formas que a interna
fica tentando de todo jeito sair dali de dentro. Exato. Sendo que ela é a que chegou mais recentemente, né? Os outros parecem meio que já estão acomodados ali. Enquanto ela não, ela quer sair a todo momento. E é muito chocante, realmente, quando a externa parece estar 100% nem aí. E ela tá ali. Tipo, grava aquele vídeo, né? E diz que ela não vai sair de lá, ela vai continuar ali. É muito assustador aquilo ali, porque ela fala como se fosse outra pessoa, sabe? Como se a interna não fosse uma parte dela. E nem como uma se fosse pessoa, assim, né? Nem uma pessoa. É assustador, É. é assustador. Tipo, se fosse, por exemplo, se fosse o interno do Mark e a Hayley lá de fora tá querendo dizer que ele vai ficar, você até dizia, caramba, ela é cruel, mas é com outra pessoa. Mas é tipo, teoricamente, é com ela mesma que ela tá falando. E ela tá nem aí, tipo, eu vou continuar minha vida aqui e você vai continuar aí trabalhando pra mim. Isso é realmente assustador. E, em contrapartida, o externo de Mark fica todo momento tentando fugir, né? Porque, assim, a problemática de todo que desencadeia todo os questionamentos da série é justamente porque a pessoa que era o interno, que era chefe do Mark, ele faz um processo reverso e para desfazer a ruptura. E ele vai falar com o externo do Mark lá. E o externo do Mark parece a todo momento, tipo, sabe, eu sei que você tá Ele certo. é demitido, né? O amigo do. Ele é demitido sem que ninguém saiba. Isso. Simplesmente chegou e, tipo, Mark, você. E apagam Pronto, você totalmente, agora... né, a memória dele. Tipo, Mark, você agora foi promovido. A Mark, ué, mas cadê o Pete? Ele. Não, o Pete saiu. Eu digo, ué? Como assim? É bem do nada. Exato. E se torna, nessa parte, assim, mais uma vez, uma crítica bem dessa área assim, de trabalho, de como o chefe tá 100% nem aí, né? Se você foi demitido, eles simplesmente esquecem do seu nome, simplesmente esquecem o que você fez, porque eles tiram a foto do Pete, tiram tudo que faça lembrar que o Pete em algum momento esteve ali dentro. Eles totalmente ignoram a existência dele e querem que os outros funcionários também nem toquem no nome dele, né? E aí fica nessa aflição, pelo menos eu fiquei a série toda uma aflição de, tipo, pelo amor de Deus, o Mark interno tem que conseguir falar com o Mark externo para um ficar sabendo o que está acontecendo lá de fora, porque se um soubesse o que o outro está sabendo, eles poderiam desmascarar muita coisa. Né? Principalmente com aquele final lá de tirar o fôlego, tipo, desde o começo da série, se um soubesse da vida do outro, desde o começo da série já seria um pânico, né? Mas é doido isso demais. Outra coisa que nos causa estranheza, e também causa estranheza a Hayley interna, é justamente o trabalho, porque o trabalho ali cara, que trabalho é esse, velho? É você alocar números e algo, eu acho que bem de Eclesiastes aqui, que o trabalho, no fim das contas, ele se torna vaidade se a gente perder uma perspectiva acima do sol, né? Se a gente está preso a uma perspectiva somente abaixo do sol, no fim das contas, o que a gente acumula, o trabalho, ele é vaidade, ele não tem sentido. Como aquele trabalho que eles têm lá, de alocar números e tal, né? E que isso não é respondido até o fim da temporada, né? Exato. Até agora a gente não sabe o que é que eles fazem, Exatamente. na verdade. E é interessante, eu vi em algum canal, é só pegar aqui nas minhas anotações, que eles falam, em algum episódio, que eu também não lembro, eles falam que há 4 tipos de personalidade, né? Lembrou até mesmo que eu de fleumático, colérico, enfim. Eita! Mas é legal porque as siglas que tem lá, onde eles vão colocando os números nas caixinhas, eles são as siglas que correspondem aos 4 tipos de personalidade. Lógico que é em inglês, né? Então,
Entenderam o que eu quero dizer? Uhum. Quando eles vão. Eu não sabia disso. Pois é, eu fiquei, caraca, velho, que coisa massa, que eu perdi aqui a anotação, mas são 4 tipos de personalidades e são que eles falam que existem, né? E quando eles vão alocando aqueles números, né? Sentindo a empatia pelos números, eles colocam os números naquelas caixinhas e cada caixinha tem a sigla de uma das personalidades. E é que tá. Será, né? Que é um questionamento que o canal, eu não lembro qual canal agora, fez, mas tá aqui, achei. Os 4 tipos. Pesar, diversão, pavor e malícia, né? Massa. Os 4 tipos. Será que eles não estão, ao pegar esses números, se autocondicionando ou condicionando uns aos outros, né? Lembrando bem aqui do inferno são os outros, né? Onde eles mesmos causam o inferno uns dos outros e por estarem isolados, eles mesmos causam o mal uns para os outros, né? Fazendo com que eles mesmos se autocondicionem. É uma coisa que fica bem... Sim, será que é isso? Será que não é? O que são esses números, né? Será que eles não estão meio que apagando áreas do cérebro deles e iriam condicionar o temperamento, né? Fazendo aqui uma suspensão de descrença para que isso seja possível, né? Algo bem até mesmo maldoso aí, né? Algo bem perverso. Faz todo sentido se você parar pra pensar assim, parar pra olhar pra eles como que tu falou lá no início, deles serem ratos de laboratório, deles estarem numa experiência ali. E que é real, porque realmente a todo momento parece que ninguém sabe muito bem o que tá fazendo, nem a chefe sabe o que estão fazendo, tanto que no final eu esqueci como chamam os chefões lá que fica aparecendo só num rádiozinho. Conselho. E pronto. E aí, tipo, até a própria chefe deles parece estar perdida sobre o que eles fazem diante desse conselho. Ela fala com eles como se ela também fosse uma pessoa que só balança a cabeça e manda os funcionários fazerem o que tem que fazer, mas ela também não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, eu não acho difícil que seja isso, porque a série, no começo, eles ficam meio que num conflito, né? Dizendo se é realmente possível que alguém consiga desfazer a ruptura, ou se não pode, ou se pode. E tanto que a personagem da Patrícia Arquette, ela fica obcecada pelo externo do Mark em descobrir se ele está sabendo de alguma coisa, né? Tem alguma coisa então, aí que ainda não tá respondido também. Essa obsessão dela... Exatamente. Eu acho que ainda vai ser explicado de alguma forma, porque não faz sentido. Ela fica muito obcecada em não deixar que ele saiba de nada. Então é como se realmente ele não pudesse saber. Tem alguma coisa ali que ele não pode saber. Então eu não duvido, não. Dele, enfim. Que gira em torno dele. A esposa dele, pra mim, foi uma das coisas mais sensacionais da série. Eu já posso lançar uma teoria aqui, com spoiler e tudo. Teorias. Joga na roda. Já vou aproveitar aqui a deixa. Eu acho que o propósito da Lumon, né? A Lumon, eu acho que em algum momento ela é apresentada como indústria farmacêutica, né? E aí você não entende, mas como assim uma indústria farmacêutica? Né? Ou eu tô errado? Esse foi um delírio meu? Isso Pronto. Mesmo. Ela é farmacêutica. Aí você fica, pô, velho, mas como assim? O que tem a ver a teoria? Teoria aqui, eu não vi, tenho canto nenhum, tenho copia de alguém, talvez estejamos os dois certos. Lá vai. A gente percebe, mais lá pra frente, que que as pessoas podem ser desligadas fora da Lumon, né? Tem lá
Sim, o switch lá, a chave, e que existe a mulher sim. de um político. Do governador, acho que é governador, não lembro, Isso. do deputado, É enfim, um alguma coisa político, assim. é um político, né? E ela esqueceu do filho, né, que teve e tal. A minha teoria aqui é a seguinte: o teste máximo para saber se o experimento deu certo é se a pessoa consegue esquecer um amor. Porque o amor teria um aspecto transcendental à memória. E se ela é capaz de esquecer um amor, o experimento deu certo. E por que isso? Olha só, o Mark, ele tem todo esse foco porque a mulher dele, como a gente vê, né, ela tá viva. Ele tá interagindo com ela lá dentro. Ela é a mulher que fica na break room, na sala de descanso. Uhum. E eles não lembram um do outro. E o Irving, quando ele se apaixona pelo Christopher Walker, né? Eu esqueci o. Uhum. Peraí, deixa eu só pegar aqui o nome do cara. É o Burt. Burt. Quando Burt. ele se apaixona pelo Burt, o Burt é demitido. Amor. O amor surgiu no Burt. Ou seja, o Burt deu errado. O Burt é demitido. Ele foi um experimento falho. Quando o Dylan lembra do filho, ele entra em crise, né? Porque ele é ligado fora pelo Miltic. E aí o filho dele invade lá o guarda-roupa. Quarto. Aí o Miltic fica indignado. Pô, falei pra você ficar lá fora, pivete. Né? O Miltic fica indignado. E o Dylan fica perturbado. Eu tenho um filho. Eu quero saber quem é meu filho. Amor. Novamente. A gente não sabe meio a ideia do Irving. Mas o Irving, quando sai da Lumon lá fora, ele vai atrás do Burt. Amor novamente. Então, pra mim, o teste máximo para saber se a ruptura é um fármaco bem sucedido é se a pessoa consegue esquecer um amor. Não é só um trauma, é um amor. Duas coisas sobre isso. O Pete, rapidinho, o Pete tinha filha, né? O Pete tinha uma filha. Ele volta por causa dela. É. Só duas coisas em relação a isso. Você tem um ponto. Que faz muito sentido, porque no caso do Arvin, é uma coisa que me pegou no final da série, que eu até comentei com a mãe, assisti essa série com a mãe, e todos os... Porque fica mostrando ao mesmo tempo, né, o desfecho dos personagens. E aí eu fiquei tipo assim, mas o que é que tem de tão extraordinário o Arvin ir lá na casa do Burt? Não fez tanto sentido pra mim, mas estou falando dessa forma realmente. Teoricamente foi o mais fraco, né? E outra coisa, é que uma coisa que eu observei também, depois que é mostrado quem é a esposa do Mark, é que você percebe elementos dela que são usados dentro e fora. Por exemplo, no início, mostra que o Mark guarda no sótão um bocado do porão dele lá, sei lá, um monte de coisa da ex-mulher dele. Inclusive velas artesanais. Isso. E aí, no final, lá pro final, quando você já sabe quem é ela, a vela tá lá na sala de terapia e você fica tipo, cara, olha pra essa vela, pelo amor de Deus, lembra dessa vela, por favor. Exato, e ele não lembra. E eu acho que assim, e assim, faz sentido porque nada ali dentro é feito de uma forma aleatória. Então, eles não devem ter colocado aquela vela ali de uma forma, né, aleatória. E ela, a personagem da ex-mulher dele, ela é a única ali dentro que, ao mesmo tempo que ela parece ter uma posição de autoridade, digamos assim, ela tem um cargo acima do deles, mas ao mesmo tempo ela parece estar sempre triste, ela parece estar sempre ali dentro porque alguém mandou e ela não parece quer meio perdida, né? Sim, quando ela vai monitorar a Halle, que ela fica, você quer um abraço? Ela fica ali o tempo todo, apática, ela né? parece estar sempre viajada, é apática. Isso. Mas no final parece mais que ela tá pedindo socorro, na verdade, né?
ela fica, começa a ficar meio que agoniada, ela parece estar meio triste por estar ali e tal. E também não parece se lembrar, né, de nada. Mas faz todo sentido essa Já que vocês teoria falaram aí. agora a hora da apatia dela, né? A gente não sabe o que ela foi submetida, mas a gente não percebe nenhum desses 4 temperamentos nela, né? O pesar, a diversão, o pavor e a malícia. Ou seja, ela seria o extremo do condicionamento. Onde ela tá nesse nível aí, né? Uhum. Gente, Eu enxergo muito ela como uma submissão. Assim, ela tá sempre. É como se ela nunca tivesse a vontade própria. isso. É sempre submissa à vontade, à ordem de outra pessoa. Isso. Sabe? É sempre numa posição muito passiva. Até quando eles fogem. Mas realmente, eu não tinha parado para pensar dessa forma, não. O lance maior do Ivan, para mim, do Ivan, é quando a gente vê que o externo dele era um ex-militar, né? E ele entrou e você vê que ele já estava investigando a Lumon. Isso. Então, provavelmente ele se submeteu à ruptura, eu acho que justamente para se infiltrar lá. Então, talvez essa parte do externo dele não tenha dado tanta importância com esse lance do desenvolvimento em relação aos outros, mas eu acho que o papel dele vai ser muito fundamental para Ou ele isso. foi capturado, Sabe né? quando... A gente não sabe. Eita, Ele pode ter sido opção. capturado. Ele tava lá, aí descobriram e forçaram. Forçaram que ele forçaram a ruptura nele. Mas mesmo fazendo a ruptura, o externo se lembraria. O externo tem as anotações, tem tudo lá separado. Tá ligado? Não é. Então, a teoria faz justo faz aqui. Teoria cai. Faz mais sentido mesmo ele ter se infiltrado. Só que a bronca é, ele se infiltrou, mas ele não lembra. Aí fica nessa. Só que agora que o Mark interno sabe das coisas, aí eu acho que ele quem vai... esse é o meu palpite pra segunda temporada, é que vai ser o movimento de dentro pra fora agora. A bronca é que a senhora Cobel agora sabe também, tudo. né? Mas ela já foi demitida. Isso. Só que eu acho que agora vai ser mais um movimento de implodir as coisas. Isso. Implodir não, explodir mesmo. Enfim. E uma coisa que essa coisa da Lumon, né? A Nicole falou bem aí, nem mesmo a Cobel, ela sabe muito, ela não sabe de tudo, né? Sim. E por um momento a gente não vê quem é o conselho, né? Fica assim, cara, esse conselho existe mesmo? Porque fica aquela coisa meio subjetiva, né? E lembra muito o Big Brother, né? Não o da Globo, mas o do George Orwell, né? O Big Brother. Que aí existe toda a questão do Ministério da Verdade, ali em 1984, onde eles manipulam aquele povo, né? E o Ministério da Verdade, ironicamente, ele produz mentiras. Mentiras que o povo é condicionado a acreditar, para que a partir daquelas mentiras eles aceitem tudo que o Big Brother ou aqui o conselho diz, né? Aqui no caso o Kier, né? O Kier, ele tem um aspecto bem messiânico aí, né? Bem de regras e tal, bem divinizado, né? Então, o próximo tópico de anseio pela liberdade é algo que, em suma, a gente já falou, que é bastante visto durante a série inteira, e todo mundo na série está querendo se livrar de algo, seja do trabalho, seja da vida pessoal, seja de sair dali de dentro, seja os de fora querendo se livrar da vida de trabalho, mas os de dentro também querem sair da vida de trabalho e sair da responsabilidade, sair do luto, de lidar com o luto, de lidar com os problemas. Todo mundo ali teve um motivo para fazer isso e basicamente todos eles eram justamente isso. E é bem assim, como é que eu posso dizer? É um conceito chave bastante da série, desse anseio, dessa
luta que as pessoas ficam por procurar uma resposta, procurar um significado. E é bem um aspecto bem cristão, inclusive, da série, que ao mesmo tempo, o Pete é o melhor exemplo nesse sentido. E ele quis se livrar, ele achou que se livraria de tudo. Aparentemente, ele está destroçado. Ele continua destroçado. Ele vai procurar o Mark, ele ainda quer alguma coisa, ele ainda quer procurar alguma coisa, ele ainda continua nessa busca, porque ele não conseguiu o que ele queria. E a gente continua sem saber o que ele queria. Se ele realmente só queria se livrar da ruptura ou se ele queria outra coisa. É bem complexo isso, na verdade. E é um reflexo bem assim da gente, né? De justamente o que Eric já tinha falado no início, sobre essa questão de a gente estar sempre reclamando da segunda-feira e não sei o quê. É algo que eu vi até essa semana, na segunda-feira, no Twitter, uma discussão que foi levantada justamente porque no domingo foi Dia do Trabalhador. E assim, o pessoal estava falando bastante disso, de como a gente está sempre insatisfeito, né? A gente passa o tempo todo dizendo assim, caramba, eu quero arrumar um emprego, caramba, eu vou estudar porque eu quero arrumar um emprego. Quero ter um propósito na minha vida, quero fazer alguma coisa da minha vida. E aí quando a gente encontra essa coisa, a gente fica a todo momento, quero uma folga, quero... Claro que a gente precisa descansar, descanso é bíblico, inclusive. Assim como o trabalho é bíblico, o descanso também é. Mas o trabalho em si é algo que Deus ele designa para a gente como uma função, como um dom, como uma coisa que é como se fosse assim, a missão que eu tenho. Nós temos nossa missão como cristãos de levar o evangelho, de viver o evangelho na Terra. Mas, assim, eu também designo coisas que até me lembrou bastante a Liturgia do Ordinário, inclusive, que eu comecei a ler. E ele também designa coisas pra gente fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E como a gente precisa do trabalho, né, para realmente viver o evangelho no mundo. Se a gente não tiver esses ambientes assim, a gente, né, vai viver numa bolha. A gente vai viver só indo para a igreja e o mundo precisando de Cristo e a gente sem levar, né? E o trabalho é um ambiente que várias oportunidades surgem, várias pessoas podem ser alcançadas através do testemunho da gente. E é algo que, além da gratidão, né? De ter um coração grato pelo trabalho, porque Deus foi por motivos aleatórios que Ele fez com que a gente precisasse trabalhar. E desde o Adão, desde o pecado, a gente precisou trabalhar. Então, não foi de forma aleatória. Deus fez isso como que a gente saiba ser grato pelo trabalho das nossas mãos, ser grato pelo fruto, pelo produto desse trabalho. Isso tudo tem várias implicações, na verdade, né? É interessante, eu acho que eu vou começar dessa parte do trabalho para chegar na liberdade. Espero que meu raciocínio siga e que eu não faça muitas digressões, mas vamos lá. A primeira coisa do trabalho é que a gente vê isso, como a Nicole já falou, desde o Éden aí, né? O Éden ainda é imaculado, lá em Gênesis, tanto em Gênesis 1, 27, tanto em Gênesis 2, nós vemos que Deus cria o homem e a mulher para dominar e subjugar a criação, né? Então, o trabalho ele não é fruto do pecado, né? O cansaço, o enfado, o desgaste, sim. O trabalho, não. O trabalho glorifica a Deus. E o descanso também, né? O livro Reset trabalha isso de forma maravilhosa, porque ele nos lembra a importância do descanso. Ele coloca o descanso tanto como uma bênção e como um mandamento de Deus. O descanso é um mandamento, assim como o trabalho, e ele é uma bênção, assim como o trabalho. Quando a gente vê na lei mosaica, a terra tinha que descansar,
o povo tinha que descansar, até os escravos descansavam no 7º ano. Eles eram libertados, né? No ano do jubileu, né? E Deus cria esse ciclo de trabalho como de descanso, né? E a gente precisa disso, porque o descanso nos faz trabalhar melhor. O descanso nos faz trabalhar melhor. E se a gente não vive essa sabendo a importância tanto do trabalho quanto do descanso, a gente perde a correta dominação e subjugação do mundo, assim como Deus criou. E acaba fazendo o quê? Em busca dessa liberdade, né, o Eric Furlan, xará aí do nosso amigo Eric, ele vai dizer que o homem moderno, ele, na tentativa de se ver livre, né, no material que ele produz, Eclipse of Reality, né, eclipse da realidade, ele vai dizer o seguinte: o ser humano, ele percebe falhas no mundo, ele percebe coisas que o incomodam, que privam sua liberdade. O que ele faz? Na tentativa de se ver livre, ele tenta eclipsar essa realidade que ele não gosta, com uma realidade forjada por ele mesmo, que ele goste e lhe seja agradável. O que acontece? Assim como a Lua, ao eclipsar o Sol, não faz o Sol desaparecer, assim também o homem, quando ele eclipsa a realidade que de fato é real, com a sua realidade forjada, uma segunda realidade, nos termos do Furlan, o que acontece? Ele vai se ver cada vez mais preso à liberdade que ele criou ao querer se ver livre. E a ironia é o que o Furlan vai falar. Querendo se ver livre, o homem está cada vez mais encolhido, buscando cada vez mais forjar para si uma realidade na qual ele quer se livrar, quer se ver livre, melhor dizendo, ele acaba se tornando cada vez mais preso, né? E o que acontece? A liberdade, de fato, já é quase bíblico aqui, né? É aquele, rapaz, só faltava ser crente, né? Só faltava ter um livro preto. Porque a liberdade deles vem justamente quando o livro do cunhado do Mark, ele é introduzido lá na Lumon, né? Meio que até acidentalmente. E aí o Mark descobre o livro, começa a ler, todos descobrem o livro, que é meio um coach quântico aí, né? O cunhado dele, ele é meio um coach quântico aí, né? Mas esse aspecto transcendental no sentido de que está para além do mundo conhecido deles, a Lumon ali, né? Para além do mundo conhecido do interno, e os liberta. Quando o Mark lê, quando o Irving lê, quando os outros leem aquilo, eles percebem que parece haver algo mais. Parece haver mais do que a Lumon, né? E a Bíblia é justamente isso. Não de um coach quântico, né? Mas do como diz o Schaeffer, do Deus que se revela e do Deus que intervém, né? É o Deus que intervém no nosso mundo e é o Deus que se revela ao nosso mundo. É como se nós estivéssemos presos na Lumon, no nosso mundo aqui, onde nós não conhecemos outra realidade. E Deus tanto intervém no nosso mundo,
como ele se revela ao nosso mundo. E ao fazer isso, ele nos dá a verdadeira liberdade, né? Como já disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A gente percebe que a Ellie, por mais que ela quisesse se libertar, ela não consegue. A ironia aqui, né, fazendo outro paralelo, é que a Ellie de dentro quer sair, mas a Ellie de fora continua impondo que ela volte. A mesma coisa que o pecado faz ao nos escravizar. A gente quer sair, mas o nosso eu tá em briga conosco mesmo, né? O nosso eu nos impõe de novo o pecado. Já o Mark, ele, no momento em que a Ellie fica lá e repete mais de 1000 vezes, né? Aquele mantra lá, ele pergunta: quantas vezes você repetiu? Ou seja, o Mark já passou por aquilo. O Mark já foi condicionado. O Mark, antes de descobrir o livro, né? O Mark, antes de descobrir o livro do cunhado dele, ele já estava aceitando a realidade. É como que o pecador que aceita a realidade dele não quer outra vida. Mas é justamente esse livro que vem de fora, esse livro que nos faz questionar quem nós somos. Meio que o livro faz isso. O nome do livro é O Eu que Você É, né? The You You Are, né? Uma coisa assim, o nome do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. E é Isso mesmo, The You You Are. É uma coisa bem autorreflexiva, mas óbvio que nas limitações da série, ela é muito antropocêntrica, né? E aqui chega onde eu queria. Uhum. Como vai dizer o Doiver, todo o reducionismo ele tem um aspecto idólatra. Então, se nós reduzimos a realidade, trazendo aqui a ideia do Fogelin para o trabalho, isso é uma idolatria. Se nós reduzimos a realidade ao lazer, isso é uma idolatria. E a forma de nós nos libertarmos da idolatria é através desse livro que nos mostra a verdade e que nos dá um ser pleno, sabe, conciliar o sofrimento, o trabalho, o lazer, né? Esses aspectos da realidade, essas esferas da realidade, né? Onde todas essas esferas estão sob o domínio de Deus. E cabe a nós, como seus regentes aqui na Terra, dominar essa criação tão diversa, né? Nossa, eu não tenho nem o que comentar. Eu vou bater palma, Matheus. Arrasou! Minha Nossa Senhora, gente, pelo amor de Deus. Isso muito mais no mundo cópia, meus amigos. Eu não tinha pensado em nada disso aí, nada. Não, bicho, só que você falou da Halle de fora, seu pecado empurrando a gente pra dentro. Assim. Veio agora, viu? Foi um insight agora que eu tive, eu não tinha pensado não. Foi um insight agora. Já saiu o mundo cópia de Severance? Não, ainda tá não, né? escrita a primeira parte, entendeu? Exclusividade aqui, ó. Exclusividade. Eu vou fazer a segunda parte. E você, ó, eu vou ajudá-los aqui. Provavelmente, ele vai demorar. A segunda parte deve demorar umas 3 semanas pra sair. Se vocês lançarem antes disso, vão sair com mais informações do que o mundo cópia. Na verdade. Deixa eu te dizer, a gente sai amanhã. Ah, tá, olha aí, vai. Então vocês vão ter a primeira mão aí. Obviamente que eu vou aproveitar o que eu falei aqui pra fazer a segunda parte, que eu não sou besta, né? Lógico, eu vou mudar algumas coisas. Mas é isso. Sensacional, Matheus, de verdade, assim, analogia perfeita, velho. Perfeita. Eu ia acrescentar alguma coisa, mas eu tô repensando agora se eu vou falar mesmo ou não, porque eu não tenho condições.
Mas eu vou. Ainda em relação a todo o lance do trabalho, eu prometo que eu vou falar só mais isso, para não ficar prolongando muito também. Mas é todo aquele lance de trabalho, né? Da a gente entender, e isso é uma das coisas que, na devoção que eu tô fazendo de Pedro, quando Pedro escreve as cartas, pelo menos na primeira carta de Pedro, ele faz muito esse paralelo com o Antigo Testamento, né? De assim, toda a história de Israel, ela é meio que um prenúncio da gente quanto povo de Deus. A gente é Israel de Deus hoje. Então, assim, o lance de Israel ter sido levado cativo e viver como estrangeiro entre outros povos, e Deus prometendo restituir a pátria deles, né? Levar eles de volta para casa. E é meio que fazendo um paralelo com a gente, que a gente também é, como cristão hoje, a gente é estrangeiro. E isso é muito claro no Novo Testamento, né? De que a gente não é daqui. E esses dias que a gente vive aqui, que a gente mora aqui e tudo mais, mas a gente não é daqui, ter essa consciência de que a gente vai ter vai voltar para o nosso lar, né? Para a eternidade com Cristo. E de que, como Israel antigamente tinha um templo onde eles adoravam a Deus, hoje a gente é esse templo. Pedro sempre ele escreve a carta fazendo esses paralelos, né? A gente é templo de Deus, que a gente é nação eleita, porque Deus tinha o povo eleito que era de Israel. Enfim, tem todo esse paralelo que a Bíblia monstruosamente faz bem, né? Monstruosamente bem, da teologia bíblica. E aí, esse lance me lembra novamente a gente se colocando no lugar de Israel quando eles são levados cativos, né, para a Babilônia. E Jeremias foi um dos profetas que falou sobre isso, sobre esse cativeiro babilônico. E aí, no capítulo 29, Jeremias, ele vai falar assim, né? Ele vai responder ele vai responder por Deus, né? Falando assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E fala também para o povo ter cuidado para não se deixar enganar por adivinhos e falsos profetas, né, que falam mentiras em nome de Cristo, em nome de Deus. E aí eu faço esse paralelo com a gente porque é meio que assim, a gente tem essa consciência de que a gente é um povo que não é daqui, a gente está numa terra que não é nossa, a gente está vivendo aqui como estrangeiro também, mas é papel nosso fazer isso que Deus orientou o povo de Israel a fazer. Sabe assim, ó, construam casas, habitem, plantem jardins. A gente sabe que para a época a agricultura era a forma de trabalho, né? Assim, quando ele fala plantem jardins e comam de seus frutos, é isso mesmo, trabalhem e usufruem. Produzir cultura é isso, né? Assim, é você fazer coisas enfim, eu até vi uma consciência cristã, uma palestra de Felipe Fonte sobre isso. Se plantem jardins, assim, produzam cultura, vivam, interajam com o ambiente de vocês, com o contexto de vocês. Não fiquem à parte disso, mas habitem aí, produzam cultura onde vocês estão e usufruem disso. Quando ele fala plantem jardins e comam de seus frutos, é meio assim, trabalhem, produzem, influenciem, façam coisas e usufruem disso, né? Casem-se, tenham os filhos e filhas, escolham mulheres, enfim, vivam onde vocês estão, mesmo vocês sendo estrangeiros. Foi Deus quem os deportou. Ele fala que foi Deus quem os deportou para lá. Então foi Deus quem nos colocou aqui. Não fazer, como a gente falou nisso, é pecado a gente fazer essa distinção e a gente até amaldiçoar o trabalho, né? Maldizer o trabalho. Porque é plano de Deus que a gente faça as coisas, que a gente interaja com o contexto da gente, que a gente trabalhe e viva aqui. E ele fala, né? Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. E orem orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então é meio que isso, assim, quando a gente para fazer essa segmentação, essa ruptura, né? Entre a nossa vida profissional, pessoal e tudo mais, a gente está quebrando com uma orientação que Deus designou para que a gente fizesse. A gente está indo contra isso, ó, deliberadamente, agora que a gente sabe disso, deliberadamente a gente escolhe desobedecer a Deus e fazer algo que não agrada a Deus.
E aí é muito mais complicado, talvez o peso seja muito maior, porque a gente não está mais no tempo da ignorância, a gente sabendo disso, a gente escolhe deliberadamente fazer isto. Sabe? E assim, vamos viver, gente, assim, Deus colocou você no trabalho, não é o melhor trabalho que você queria agora. Bicho, dê o seu melhor para Deus ali mesmo, entenda que foi Deus quem lhe colocou ali. Deus não dá ponto sem nó, né? Antes da gente existir, os nossos dias já estavam escritos. Isso está lá em Efésios 1, mas também Davi já falava isso no Salmo 139. Então, assim, é ter essa consciência mesmo de que tem um regente acima de tudo isso. Não é a gente que escolheu simplesmente estar onde a gente está, né? E cabe a gente, enquanto estrangeiro, prezar pelo nosso trabalho, fazer o que nos compete fazer. Porque um dia, assim como o povo ficou 70 anos, mas Deus prometeu que restituiria e traria eles de volta, Deus vai nos levar de volta. Deus vai nos levar de volta. E a gente vai voltar para o nosso lar, de fato. A gente vai deixar de ser estrangeiro. A gente vai ter a nossa própria casa de novo, Amém. a nossa casa própria. Que na verdade nem é Amém. nossa, né? Mas a gente vai ter. Mas enquanto a gente tá aqui, vamos fazer o que cabe a gente fazer. E sem Amém. murmurar, né? O murmúrio é a nossa declaração de que a gente não confia em Deus e que a gente acha que a gente sabe fazer as coisas melhor do que Verdade. Deus. Eu reclamo de uma coisa é porque tu diz assim, Deus, tu tá fazendo errado. Obviamente o que eu tenho pra fazer do jeito que eu quero fazer é melhor que o teu. Tipo isso É bem mesmo. que isso, né? Então, enfim, era isto. Tem uma coisa também que às vezes eu já vi pessoas perguntarem assim, a gente vai lembrar do que a gente viveu aqui, né? Trazendo esse aspecto do filme, ou da série, né? E levando aqui pra nossa vida. Uhum. No final de Apocalipse, é dito que Deus enxugará toda lágrima, né? Ou seja, a gente, no momento que encontrar Deus, haverá um aspecto em que nós nos lembraremos do que passamos, mas seremos consolados, né? Na vida eterna não haverá tristeza, mas eu acho que ainda haverá lembrança, né? E uma lembrança ressignificada para entender que tudo valeu a pena, né? As dores valeram a pena, os amores valeram muito mais a pena, as conversas, aquilo que nós passamos, a forma como nós servimos a Deus. Eu acho que Deus não vai fazer, Deus não fará uma ruptura na nossa mente, na nossa alma, para que a gente desfrute da plenitude dele. Eu acho que a natureza, a plenitude de Deus, quando a gente finalmente, quando Cristo voltar, a gente vai lembrar, mas a gente vai lembrar olhando para Cristo, né? Isaías diz que Cristo vai olhar para o fruto do seu trabalho e se alegrará, né? Cristo trabalhou mais do que nós todos, né? E ele fez algo mais que nós não poderíamos fazer. E quando a gente finalmente encontrar o nosso Criador e Salvador, a gente vai, eu creio que a gente vai lembrar de tudo. Mas vai lembrar sabendo que valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo que passamos. Porque tudo redundou na glória de Deus. E isso vai superar qualquer tristeza, qualquer coisa. Acho que nem vamos ficar tristes. Paulo diz que o sofrimento da presente era nem se compara com a glória que está por vir, né? Um exercício que eu faço, que eu já até preguei lá na igreja, não é fugir do sofrimento, mas é observá-lo com a ética do eterno. Cara, se o sofrimento é pesado agora, ele vai ser uma formiga
comparado à manada de elefantes de glória e nos espera na glória eterna, na vida eterna. Se dói agora, vai ser muito mais glorioso a vida eterna. E é isso que nos deve dar ânimo para continuar vivendo. É essa expectativa da glória. Esse peso de glória, né? Como diria Deus. É isso. Amém, Matheus. É bem isso, assim. Quando a gente coloca a referência da gente lá em cima, lá no alto, e quando eu digo no alto é não no sentido patamar, mas é no céu mesmo, na eternidade, a gente começa a ter uma outra perspectiva das coisas, a gente aqui, né? E aí a gente vê que tudo é minimizado, não no sentido de menos importância, mas não se compara, de fato, com a glória que há de ser revelada, não se compara com o que Cristo sofreu. Eu não tinha reparado no que tu falou no início, sobre Cristo verá o fruto do seu trabalho, né? O fato de Cristo ter trabalhado. Eu entendo o contexto, né? Mas o lance mesmo de Cristo ter trabalhado, e na verdade assim, é o penoso trabalho, né? Não foi um trabalho tudo flores e maravilhoso. Foi um trabalho árduo, né? Teve um custo, teve um peso. É muito verdade. Eu acho que é reconfortante, na verdade, saber disso. Essa confiança em Deus. Bem, então eu acho que a gente já falou tudo que a gente ia falar. Na verdade, a gente falou, Matheus principalmente, né? Falou muita coisa que eu não tinha nem imaginado que a gente traria para esse episódio. Eu achei sensacional. Eu espero que realmente fique como um resumo justamente dessa mentalidade de que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então nós temos realmente que aproveitar esse 100%. A gente não pode dividir uma parte da outra, porque Deus nos deu essa vida e nós temos que usá-la 100% para Ele, 100% para glorificar Ele. Seja lá onde for, em que área for, que seja para a glória de Deus. E é isso. Eu estou muito grata por esse episódio, eu adorei. Eu espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. Eu quero agradecer mais uma vez ao Matheus por ter topado participar desse episódio. Agora eu vou tentar roubar ele de água. Não vou conseguir, mas já quero o próximo episódio com o Matheus aqui de novo. Porque muito bom, muito bom. Você levantou comentários muito válidos, realmente reflexões muito legais. Então, muito obrigada por ter participado. Obrigada a Eric também, sempre está aqui, mas... Eu agradeço o convite também, não esperava por ela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, Tiago. Obrigado, gente. Valeu, Matheus. Tchau, Martins. Agora é o Thiago. Obrigado, muito obrigado. Obrigado de coração. Valeu, galera. Tchau, obrigado gente. pelo convite mais uma vez. E é isso. Até a próxima e pode chamar mais vezes que eu apareço. Valeu. Aí sim.